Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do verso 1. Aleluia! Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Pronto para ler? Diga amém. Amém. Que amém fraco, irmãos, para a quantidade de irmãos que tem aqui. Capítulo 2, verso 1 de Ezequiel. Podemos ler? Diga amém. Amém. Todos preparados para metralhar o diabo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pus em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblantes duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que esteja contigo sarças e espinhos. E tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são rebeldes. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Glória a Deus. Assente. Desocupa as mãos e louva Jesus com aquelas palmas fervorosas. Aleluia! Irmãos, Ezequiel foi um homem escolhido de Deus para ser profeta do povo de Deus. Amém? E um certo dia, a Bíblia mostra que Deus precisava falar com Ezequiel. Então Deus diz para ele: põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. Quando Deus estava dizendo para Ezequiel colocar-se de pé, estava dizendo para ele ficar na posição. Estava para ele ficar na posição que precisaria estar para que Deus falasse com ele. Então ele diz que quando ele entrou na posição que Deus queria, que Deus mandou, então entrou sobre ele o Espírito de Deus e ele ouviu o que o Senhor falava com ele. E o Senhor dizia para ele: olha, eu te envio aos filhos de Israel. Eu te envio aos filhos de Israel, que são homens de semblantes duros, coração obstinados, rebeldes. E tu irás para eles, e tu irás falar o que eu lhe mandar. Aleluia. Quer eles ouçam, ou quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebeldes. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, o Senhor disse para Ezequiel: ainda que esteja no meio de vocês escorpiões, sarças, não temas. Não temos o semblante deles, aquele semblante de mal, aquele semblante de pessoas covardes. Não temas, porque eles são rebeldes, mas as minhas palavras tu irás dizer a eles. Aleluia. Se eles quiserem ouvir bem, se não quiser, depois eles acertarão comigo. É isso que queria dizer Deus. Aleluia. Então Deus levantou
mandou Ezequiel ir até o povo de Deus para entregar o recado de Deus. Olha, hoje nós vivemos em uma época que a maioria dos pregadores não quer mais pregar o que Deus quer passar para a igreja. Eles querem pregar palavras de sabedoria humanas, palavras lisonjeiras. Ele quer falar para os irmãos palavras agradáveis para não espantar os irmãos de dentro da igreja, com visão, meus irmãos, nos seus lucros financeiros. Olha, e eu lendo a Bíblia Sagrada, eu pude ver em todos os lugares da Bíblia Sagrada que eu pude ver, eu não encontrei lugar nenhum na Bíblia Sagrada em que o povo de Deus foi escolhido para ter uma vida boa aqui. E o próprio Jesus foi perseguido. Antes dele, os próprios profetas foram perseguidos e mortos. Depois de Jesus, os apóstolos foram perseguidos e mortos, torturados de maneiras terríveis. Tudo por causa da palavra de Deus. Aleluia. Amém? E Paulo a Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo, mandando Timóteo, meus irmãos, executar o dom que existia nele, mandando ele exortar a igreja. Aleluia. Você sabe o que é exortar? É uma coisa que muitos dizem doutrinar, chicote. Muita pessoa acha que a igreja não precisa ser chicoteada. Que não precisa, irmão. Que não precisa, irmãos. A igreja do Senhor, ela é tipo, meus irmãos, ela é tipo uma criança que sempre tem que ser corrigida. Então Deus sempre usou homens de Deus, profetas, apóstolos, para poder exortar a sua igreja, porque Deus tem uma preocupação com a igreja dele. No livro de Tito ele diz que veio preparar para ele um povo dele especial, zeloso e de boas obras. Zeloso de quê? Zeloso da doutrina, da palavra de Deus. Que boas obras é essa? Boas obras do cristão, guardando a palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Vivemos numa época hoje que os pregadores não querem mais falar de arrebatamento da igreja. São poucos que falam. Amém? Vivemos uma época hoje que os pastores não querem mais exortar os irmãos a viver em santidade. Não quer mais exortar as irmãs a viver em santidade, e está deixando o pecado tomar conta da igreja de Deus, meu irmão. Você pode ler aqui no capítulo 3 de Ezequiel, meus irmãos, a partir do verso 18, a Bíblia diz, meus irmãos, ali, que Deus nos mandou falar, nós temos que falar, porque se nós não falar e aquela alma perecer, Ele vai requerer de nós. Ei, você que é pastor, você que é um obreiro da obra de Deus, fala a verdade do Senhor. Porque se você não falar a palavra do Senhor, a verdade como ela é, Deus vai te requerer naquele dia. Aquela alma que perecer porque você não falou para ela a verdade, e por falta de conhecer a verdade, ela foi para o abismo, para o inferno. Você vai ter que dar conta, você obreiro, você pastor, dela diante de Deus naquele dia. Amém? Não é brincadeira não, o evangelho é coisa séria. E Ezequiel foi um homem chamado por Deus para corrigir o povo de Deus. Existem pastores rebeldes, porque esses para mim são pastores rebeldes, que ele diz: quem deve pregar a doutrina na igreja é o pastor. E quando o pastor não prega, quem deve pregar? Deus tem que ter alguém para ele usar, não tem não? Deus tem que ter alguém para ele usar, para advertir a igreja. Por exemplo, hoje quase não se fala mais de arrebatamento, quase não está se falando mais da vida de Jesus. As igrejas hoje estão visando materiais, estão visando bem-estar, estão visando lucros, meus irmãos, estão visando aqui prosperidade. Enquanto eu olhando na Bíblia Sagrada, eu não vi em lugar nenhum que Deus tem prosperidade para dar para o povo dele aqui, não, porque nós somos peregrinos. Peregrino não é rico, peregrino está de passagem, e a Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui, e um dia iremos sair daqui. Deus preparou um lugar para nós, não aqui. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é ali.
eu vou preparar lugar. Porque é seu, ele vai preparar. E se eu vou preparar lugar, eu vou vir outra vez. Olha a promessa dele: irei vos levar para mim mesmo, para onde eu estiver, você esteja comigo também. Irmãos, quem vai trazer prosperidade para o povo aqui na terra, irmãos? Você sabe? Quem é leitor da Bíblia aí? Existe uma pessoa que vai vir na terra e ele vai trazer prosperidade para o povo e solução de problemas por algum tempo. A Bíblia diz que quando dizer haja paz e segurança, então virá repentina destruição. Quem é esse? É ele, o Deus da prosperidade. É ele que vai trazer prosperidade para o povo. Irmão, se você quiser amanhecer rico amanhã, você amanhece, sabia? Tem muitas pessoas que vai lá no centro e faz um pacto com o diabo, no outro dia amanhece rico, mas a sua alma já está carimbada, é dele. A prosperidade não é para o povo de Deus. Aqui não. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso ter um carro? Pode. Quer dizer que eu não posso ter uma fazenda? Pode. Quer dizer que eu não posso ter um apartamento? Pode, irmãos. Mas o negócio é que muitos estão deixando de viver a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, para querer prosperidade, para querer reino aqui na terra. E o nosso reino não está preparado aqui. Jesus foi preparar ele para nós. Então por isso Deus tem que ter um profeta para ele exortar a igreja. Ah, mas o pastor já prega, o pastor já não pensa, ele já prega. Então o profeta é de Deus, Deus usa como ele. Se não é você pregar na igreja geral, o pastor Pierre puxar o seu paletó, irmãos, pode ter 100% de certeza, não é de Deus. Aleluia. Você sabe por quê? Porque quando Jesus nos chamou, ele falou: ide e pregai. Se eu estou exortando você dentro da Bíblia, eu estou pregando. Eu estou zelando da sua alma. Eu sou pregador do Evangelho de Jesus, tem 28 anos que eu sirvo Jesus, entre altos e baixos, passando lutas e bonância. Tem 28 anos que eu sirvo a Jesus, tenho uma boa experiência no Evangelho e tenho também uma boa experiência com Deus. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou pregando, e eu sei também, meus irmãos, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, e crente que está se envolvendo em bens materiais e deixando a santidade de lado, irão ficar. Amém? Você busca a história da igreja dos anos de 70, de 80 para cá. A igreja de 1910 para cá. Busca a história da igreja aqui no Brasil, quando foi aberta para cá, como era a vida dos irmãos. Como que eles se procediam dentro da igreja. Como que eram os trajes dos irmãos e das irmãs, como que era o comportamento dos irmãos, a vida dos irmãos com Deus, como que era hoje. Está daquele mesmo jeito? Por que mudou? A palavra mudou? Jesus mudou? E por que mudaram? Muito de mas ser crente é desse jeito atrasado, para mim não me serve. Mas irmão, pô, fica se sabendo uma coisa: os crentes são o povo mais evoluído da face da terra que existe. Você sabia disso? São o povo mais evoluído da face da terra que existe. Você sabe por quê? Porque você olha para os nossos tais da vez, você pensa em você é atrasado, é aquele crente atrasado. Mas no nosso meio, Deus está usando e desafiando a ciência. O médico diz: você está com câncer, te dou 30 dias de vida. Aí o canceroso vai lá na igreja, Jesus arranca o câncer e ele vive mais 20, 30 anos. Volta no médico: mas você era para estar morto, mas não estou, doutor, estou vivo. O que aconteceu? Jesus me curou. Aonde? Lá na igreja dos crentes atrasados. Porque para o mundo nós somos atrasados, irmãos, mas eu quero ver a ciência curar uma pessoa cancerosa já desenganada da medicina. E Jesus cura. Eu quero ver a ciência fazer um paralítico levar
faz no meio dos crentes. Amém? Mas para isso, está no livro de Deuteronômio, Deus diz: santifica o meu povo hoje, para amanhã fazer maravilha no meio de vós. Precisa ter santificação, irmão, santidade. Tem que ter santidade. No livro de Apocalipse diz que Satanás também opera, faz sinais. Ah, mas agora você me confundiu, pastor. Eu não confundi, porque no meio do povo de Deus, para Deus operar, tem que existir santidade. E no meio daquele povo que não serve a Deus, para o diabo operar do jeito que você está, no pecado, do jeito que você está, ele opera. Ah, mas Satanás opera. Satanás faz tudo. Só tem uma coisa que ele não faz. Você quer saber qual? Obedecer a palavra de Deus. Isso aqui ele não dá conta não, porque ele já foi expulso lá do céu por conta disso, porque ele não deu conta de obedecer. Mas revelação ele passa, profecia ele passa, língua estranha ele fala, curar enfermo ele cura e até ressuscitar. Isso não é impossível para ele. Na Bíblia está escrito que ele faz descer até fogo do céu. Amém? Então Ezequiel foi escolhido, meu irmão, para exortar o povo de Deus. É claro que tem mensagem que o pregador traz na noite para a igreja, que muitos não gostam. Mas o pregador verdadeiro, ele não está aqui para fazer a vontade do povo da igreja e do povo de Deus. Ele está ali para fazer a vontade de Deus. Ele é um instrumento de Deus, o qual Deus vai usar ele para passar o recado de Deus. Se eu passar aqui para os irmãos, se Deus vai dar um carro aqui para cada um dos irmãos, todo mundo dá glória a Deus, me recebe com alegria. Mas se eu começar a passar aqui exortação, Deus falando, Deus revelando, que é para você consertar naquilo, que é para você consertar naquele outro, aí você já não aceita, você já fecha o seu semblante e já começa a murmurar com o irmão do lado, já começa a falar, e às vezes vai embora e fala: lá naquela igreja eu não volto mais. Porque você está em busca de bens materiais, você está em busca de bênção para você, não em busca de ouvir a verdadeira palavra de Deus, de ouvir a correção de Deus, de se enquadrar na vontade de Deus para morar com Ele. Amém? E Deus tem uma preocupação com o seu povo, irmãos. Ele tem uma preocupação tão grande que Ele chora pelo povo dele. Você sabia disso? No livro de João, capítulo 11, verso 35, a Bíblia diz que Jesus chorou ao ver a incredulidade daquele povo que estava ali, e era o povo dele. Muitas vezes o crente está dentro da igreja, é povo de Deus, nós somos povo de Deus, mas tem um coração incrédulo. O crente que tem um coração incrédulo precisa se converter de novo para ele passar a crer no seu Deus. Aleluia. E outra, Deus só opera no meio do povo dele quando o povo dele crê. Se tiver dúvida, Deus não opera. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho algo a passar para os irmãos, de uma visão de Deus que Deus me passou no final da semana passada. Amém? Eu estava lá em casa, era na madrugada. Quem ora de madrugada aí? Glória a Deus. Os outros não? A partir de hoje vocês estão intimados para orar de madrugada, tá? Você orou de madrugada essa noite, pastor? Não? Eu não vi. Amém? Mas eu orei um pouquinho, pastor. Eu bati o joelho lá e eu orei também. Ah, você lembrou, né? Não, mas depois daquela hora. Era 4 e não sei o que da manhã. Estava lá de joelho. Amém? Então presta atenção. Deus me mostrou o mundo. O mundo, igual você sai ali para fora e não tem aí na sua frente esse muro, essas casas não. Você vê só aquele mundão assim. Foi o que eu vi. Não vi casa nenhuma, não vi nem árvore, mas eu vi o planeta Terra, assim, o mundo. A Terra aqui igual está aí fora. Eu vi. E de repente escureceu tudo, como se fosse chover. E eu estou olhando aquilo ali. Aí de repente escureceu assim e começou um
desesperado, corre para aqui, corre para ali. E eu comecei assim a olhar, assim, aquele povo correndo. Aí a voz do Senhor veio para mim e dizia assim: prepare-se, prepare-se. E cortou a visão. Agora vem cá, para quem Jesus falou aquilo? Hã? Para nós? Você sabe o que dizer? Por que para nós? Sabe não? Qual é o seu nome? Não viu? Eu falo para você assim: irmã, daqui 3 dias você vai receber uma surpresa. Prepare. Preste atenção. No meu pronunciar, prepare. Eu falei com você, né? Mas Jesus falou comigo assim: prepare-se. Ao S. Todos, né? Então não estava falando só para mim. Você entendeu? Irmãos, eu parei assim, fiquei pensando naquele tempo. Deus foi falando. Aí eu vinha para cá e comecei a pensar naquela visão. Deus me deu essa palavra aqui de Ezequiel para me pregar aqui. Eu ia pregar essa palavra amanhã, mas aí, conversando com o Adão, mudei essa palavra para hoje. Aleluia. Jesus está usando muitos servos dele por aí. Se você ver, você vai ver que tem muitos servos de Deus e servos de Deus passando revelações, visões, para o povo de Deus se preparar, porque Cristo está voltando e vai arrebatar a sua igreja. Você pode ver, você tem visto pessoas falando aí pelo áudio no WhatsApp para quem tem, ou até mesmo lá no YouTube, ou até mesmo no Facebook, sei lá onde é que é. Você pode ver que tem alguém que está passando alguma visão, alguma revelação de Deus sobre o arrebatamento da igreja. O que eles viram acontecer, o arrebatamento, aí veio a igreja subindo e eu fiquei. E quando eu fiquei, Deus me falava assim, assim, assim. Outros dizem, eu vi a igreja sendo arrebatada, eu também fui arrebatado, e eu estava contente porque eu fui arrebatado, mas Deus me mostrou na terra isso e aquilo outro acontecendo com os que ficarem. Se você for observar, tem sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus anunciando a vida de Jesus. Ei, peraí! Quem já ouviu aquele testemunho daquela irmã Maria, Mari, em inglês é Mari, né? Escrito que ela fala sobre a divina revelação do inferno. Quem já viu? Já viu? Alguns irmãos. Ela tem também uma outra que chama a divina revelação do inferno. Quem já viu? Ela do céu, né? Falei do inferno, lá do céu. Quem já viu? Lá na divina revelação do inferno, se não me falha a memória, ela disse que no fim dos tempos, quando Jesus estivesse vindo para arrebatar a sua igreja, ele estaria avisando o povo através de sonhos, visões. No livro de Ezequiel, capítulo 2, a Bíblia diz que no fim dos tempos os velhos teriam sonhos, os irmãos sempre teriam visões. Está confirmando com a Bíblia ou não? Aleluia. E você pode olhar que homens de Deus, mulheres de Deus estão tendo visões e revelações e sonhos sobre o arrebatamento da igreja. Deus está avisando para o seu povo que Ele vai tirar a igreja da terra, irmãos. Vocês já têm visto a apostasia no meio do povo de Deus, o pecado como tem crescido. Você tem visto lá fora, meus irmãos, a palavra de Deus está cumprindo de maneira assustadoramente. Os acontecimentos, meus irmãos, astrológicos que está acontecendo, os acontecimentos no meio dos grandes, dos poderosos, as preparações, meus irmãos, das tecnologias para a nova ordem mundial, tudo isso é uma preparação para a igreja sair, porque o anticristo já está aí, esperando o momento para ele tomar, meus irmãos, o poder. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ele não pode tomar poder. Então, meus irmãos, Jesus está avisando, porque a hora já chegou. Ele vai tirar a igreja dele da terra. Ei, se você não aceitou Jesus, aceita Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Ei, se você está desviado e ainda não reconciliou com Jesus, reconcilie com Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Ei, grande, você que está meio lá e meio cá, precisa tomar uma decisão, fazer um concerto com Deus. Decida de hoje.
Deus está avisando que vai tirar a sua igreja da terra. E Ele avisa, Ele não vai falar o dia, Ele não vai falar a hora, mas Ele deixou sinais, e deixou que quando estivesse para acontecer, Ele estaria avisando, e Ele está avisando. No livro de Mateus 24, 36, 37 a seguir, lá diz que dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai, dizia Jesus. Aleluia. Deus sabe o momento e a hora que Ele vai enviar o seu Filho Jesus para arrebatar a igreja. Uma crença minha, eu creio que quando o Filho está junto com o Pai, ele sente confiança do Pai, ele também já sabe o dia e a hora, mas ele não pode dizer, mas ele pode passar revelações de despertamento, profecias de despertamento, usar os seus servos das mensagens para despertar a igreja. Aleluia. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração de vocês. Bate palmas e